Capítulo 14. Da habilitação. Artigo 140. A habilitação para conduzir veículo automotor será apurada por meio de exames que deverão ser realizados no órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, e o condutor deverá preencher os seguintes requisitos. Inciso 1º, ser penalmente imputável. Inciso 2º, saber ler e escrever. Inciso 3º, possuir carteira de identidade ou equivalente. Parágrafo único. As informações do candidato à habilitação serão cadastradas no RENAS. Artigo 141. O processo de habilitação e as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e a autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo dos municípios. Parágrafo 2º. Vetado. Artigo 142. O reconhecimento de habilitação obtida em outro país está subordinado às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais e às normas do CONTRAN. Artigo 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação. Inciso 1º, categoria A, condutor de veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Inciso 2º, categoria B, condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg, e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído do motorista. Inciso 3º, categoria C, condutor de veículo abrangido pela categoria B, e de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Inciso 4º, categoria D, condutor de veículo abrangido pelas categorias B e C, e de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 lugares, excluído do motorista. Inciso 5º, categoria E, condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D, e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada, tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda 8 lugares. Parágrafo 1º. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B e não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Parágrafo 2º. São os condutores da categoria B, autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor-casa, definida nos termos do anexo 1 deste Código, cujo peso não exceda 6.000 kg, ou cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído do motorista. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no inciso 5, ao condutor da combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total. Parágrafo 4º. Respeitada a capacidade máxima de tração da unidade tratora, os condutores das categorias B, C e D podem conduzir combinação de veículos cuja unidade tratora se enquadre na respectiva categoria de habilitação e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha menos de 6.000 kg de peso bruto total, e cuja lotação não exceda 8 lugares. Artigo 144. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor, destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. Parágrafo único. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B. Artigo 145. Para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos. Inciso 1º, ser maior de 21 anos. Inciso 2º, estar habilitado. A linha A,
no mínimo a 2 anos na categoria B, ou no mínimo a 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D. A linha B, no mínimo a 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E. Inciso 3º, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Inciso 4º, ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN. Parágrafo único. A participação em curso especializado previsto no inciso 4, independe da observância do disposto no inciso 3. Parágrafo 2º, vetado. Artigo 145-A. Além do disposto no artigo 145, para conduzir ambulâncias, o candidato deverá comprovar treinamento especializado e reciclagem, em cursos específicos a cada 5 anos, nos termos da normatização do CONTRAN. Artigo 146. Para conduzir veículos de outra categoria, o condutor deverá realizar exames complementares exigidos para habilitação na categoria pretendida. Artigo 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na ordem descrita a seguir, e os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica deverão ser realizados por médicos e psicólogos peritos examinadores, respectivamente, com titulação de especialista em medicina do tráfego e em psicologia do trânsito, conferida pelo respectivo conselho profissional, conforme regulamentação do CONTRAN. Inciso 1º, de aptidão física e mental. Inciso 2º, vetado. Inciso 3º, escrito, sobre legislação de trânsito. Inciso 4º, de noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN. Inciso 5º, de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se. Parágrafo 1º. Os resultados dos exames e a identificação dos respectivos examinadores serão registrados no RENAS. Parágrafo 2º. O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade. Inciso 1º, a cada 10 anos, para condutores com idade inferior a 50 anos. Inciso 2º, a cada 5 anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos. Inciso 3º, a cada 3 anos, para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Parágrafo 3º. O exame previsto no parágrafo 2º incluirá avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que a ele se submeter o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação. Parágrafo 4º. Quando houver indícios de deficiência física ou mental, ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, os prazos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 2º deste artigo poderão ser diminuídos por proposta do perito examinador. Parágrafo 5º. O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme especificações do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Parágrafo 6º. Os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica deverão ser analisados objetivamente pelos examinados, limitados aos aspectos técnicos dos procedimentos realizados, conforme regulamentação do CONTRAN, e subsidiarão a fiscalização prevista no parágrafo 7º deste artigo. Parágrafo 7º. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, com a colaboração dos Conselhos Profissionais de Medicina e Psicologia, deverão fiscalizar as entidades e os profissionais responsáveis pelos exames de aptidão física e mental e pela avaliação psicológica no mínimo uma vez por ano. Artigo 147-A. Ao candidato com deficiência auditiva, é assegurada acessibilidade de comunicação, mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação. Parágrafo 1º. O material didático audiovisual, utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem os exames previstos no artigo 147 desta lei, deve ser acessível, por meio de subtitulação com legenda oculta associada à tradução simultânea em Libras. Parágrafo 2º.
é assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer, no ato de sua inscrição, os serviços de intérprete da Libras, para acompanhamento em aulas práticas e teóricas. Artigo 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, conceitos de direção defensiva e de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito. Parágrafo 2º. Ao candidato aprovado, será conferida permissão para dirigir, com validade de 1 ano. Parágrafo 3º. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de 1 ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. Parágrafo 4º. A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Parágrafo 5º. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental. Artigo 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Parágrafo 1º. O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias, nos termos das normas do CONTRAN. Parágrafo 2º. Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores das categorias C, D e A com idade inferior a 70 anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames de que trata o inciso 1º do caput do artigo 147 deste Código. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, no caso de resultado positivo para os exames de que trata este artigo, nos termos das normas do CONTRAN. Parágrafo 5º. O resultado positivo no exame previsto no parágrafo 2º deste artigo acarretará ao condutor. Inciso 1º. Vetado. E. Inciso 2º. A suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENAS de resultado negativo em novo exame, vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias. Parágrafo 6º. O resultado do exame somente será divulgado para o interessado, e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no parágrafo 6º do artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. Parágrafo 7º. O exame será realizado, em regime de livre concorrência, pelos laboratórios credenciados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, nos termos das normas do CONTRAN, vedado aos entes públicos. Inciso 1º. Fixar preços para os exames. Inciso 2º. Limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida. E inciso 3º. Estabelecer regras de exclusividade territorial. Parágrafo 8º. A não realização do exame previsto neste artigo acarretará ao condutor. Inciso 1º. Nos casos de que trata o caput deste artigo, o impedimento de obter ou de renovar a Carteira Nacional de Habilitação, até que seja realizado o exame com resultado negativo e aplicação das sanções previstas no artigo 165-B deste Código. Em inciso 2º, no caso do parágrafo 2º, a aplicação das sanções previstas no parágrafo 5º deste artigo e nos artigos 165-B e 165-D deste Código, conforme a irregularidade verificada. Parágrafo 9º. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União comunicar aos condutores, por meio do sistema de notificação eletrônica de que trata o artigo 282-A deste Código,
O vencimento do prazo para a realização do exame com 30 dias de antecedência, bem como as penalidades decorrentes da sua não realização. Artigo 149. Vetado. Artigo 150. Ao renovar os exames previstos no artigo anterior, o condutor que não tenha curso de direção defensiva e primeiros socorros deverá a ele ser submetido, conforme normatização do CONTRAN. Parágrafo único. A empresa que utiliza condutores contratados para operar a sua frota de veículos é obrigada a fornecer curso de direção defensiva, primeiros socorros e outros conforme normatização do CONTRAN. Artigo 151. Revogado. Artigo 152. O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada por 3 membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito. Parágrafo 1º. Na comissão de exame de direção veicular, pelo menos um membro deverá ser habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato. Parágrafo 2º. Os militares das Forças Armadas e os policiais e bombeiros dos órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, que possuírem curso de formação de condutor ministrado em suas corporações, serão dispensados, para a concessão do documento de habilitação, dos exames aos quais se houverem submetido com aprovação naquele curso, desde que neles sejam observadas as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. O militar, o policial ou o bombeiro militar interessado na dispensa de que trata o parágrafo 2º, instruirá seu requerimento com ofício do comandante, chefe ou diretor da unidade administrativa onde prestar serviço, do qual constarão o número do registro de identificação, naturalidade, nome, filiação, idade e categoria em que se habilitou. A conduzir, acompanhado de cópia das atas dos exames prestados. Parágrafo 4º. Vetado. Artigo 153. O candidato habilitado terá em seu prontuário a identificação de seus instrutores e examinadores, que serão passíveis de punição conforme regulamentação a ser estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo único. As penalidades aplicadas aos instrutores e examinadores serão de advertência, suspensão e cancelamento da autorização para o exercício da atividade, conforme a falta cometida. Artigo 154. Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela, de 20 centímetros de largura, pintada ao longo da carroçaria, à meia altura, com a inscrição Autoescola na cor preta. Parágrafo único. No veículo eventualmente utilizado para aprendizagem, quando autorizado para servir a esse fim, deverá ser afixada ao longo de sua carroçaria, à meia altura, faixa branca removível, de 20 centímetros de largura, com a inscrição Autoescola na cor preta. Artigo 155. A formação de condutor de veículo automotor será realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, pertencente ou não à entidade credenciada. Parágrafo único. Ao aprendiz será expedida autorização para aprendizagem, de acordo com a regulamentação do CONTRAN, após aprovação nos exames de aptidão física, mental, de primeiros socorros e sobre legislação de trânsito. Artigo 156. O CONTRAN regulamentará o credenciamento para a prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutor e as exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. Artigo 157. Vetado. Artigo 158. A aprendizagem só poderá realizar-se. Inciso 1º, nos termos, horários e locais estabelecidos pelo órgão executivo de trânsito. Inciso 2º, acompanhado o aprendiz por instrutor autorizado. Parágrafo 1º, além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado na aprendizagem poderá conduzir apenas mais um acompanhante. Parágrafo 2º, revogado. Artigo 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio físico e digital, de acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional.
Parágrafo 1º. É obrigatório o porte da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação, quando o condutor estiver à direção do veículo. Parágrafo 1º-A. O porte do documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. A emissão de nova via da Carteira Nacional de Habilitação será regulamentada pelo CONTRAN. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. A Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir somente terão validade para a condução de veículo quando apresentada em original. Parágrafo 6º. A identificação da Carteira Nacional de Habilitação expedida e a da autoridade expedidora serão registradas no RENAS. Parágrafo 7º. A cada condutor corresponderá um único registro no RENAS, agregando-se neste todas as informações. Parágrafo 8º. A renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação ou a emissão de uma nova via somente será realizada após quitação de débitos constantes do prontuário do condutor. Parágrafo 9º. Vetado. Parágrafo 10. A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental. Parágrafo 11. Revogado. Parágrafo 12. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal enviarão por meio eletrônico, com 30 dias de antecedência, aviso de vencimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação a todos os condutores cadastrados no RENAS com endereço na respectiva unidade da Federação. Artigo 160. O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, independentemente do reconhecimento da prescrição, em face da pena concretizada na sentença. Parágrafo 1º. Em caso de sinistro grave, o condutor nele envolvido poderá ser submetido aos exames exigidos neste artigo, a juízo da Autoridade Executiva Estadual de Trânsito, assegurada ampla defesa ao condutor. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, a Autoridade Executiva Estadual de Trânsito poderá apreender o documento de habilitação do condutor até a sua aprovação nos exames realizados. Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilha. Ajude nosso canal a crescer. Não esqueça de se inscrever no canal para sempre ser notificado das atualizações das leis. E mais uma coisa. Se não achar alguma lei que precisa, deixe nos comentários para que possamos providenciar. Um forte abraço e até a próxima!